o maior tesouro. Repita comigo, o maior tesouro. Mas com força agora, o maior tesouro. Isso. Quando a gente fala em tesouro, domingo passado eu falei sobre lapidando diamantes, né? E hoje, na mesma sequência de mensagens, nós vamos falar sobre o maior tesouro. Existe uma estimativa que a população global é de 8 milhões, aproximadamente 8 bilhões, perdão. Em abril de 2019 foi feita essa pesquisa e chegou-se a essa conclusão que nós teríamos aproximadamente 8 bilhões de pessoas existentes no mundo. As Nações Unidas estimam que esta mesma população humana, até o ano de 2100, eu acho que eu não chego lá, né? Muitos de nós não vão chegar até lá. Mas, se continuar, eles fizeram estudo do que veio acontecendo nos anos anteriores, como que foi o progresso, a progressão, e chegaram à conclusão que em 2100 o mundo terá aproximadamente 11 milhões de pessoas. Perdão, falei milhões, né? É bilhões. 11 bilhões de pessoas. Com esses 11 bilhões de pessoas, o caos está tomado, porque imagina alimentar 11 bilhões de pessoas. O que precisa de alimentação, o que precisa da saúde, empregos. Então, é um caos total. Então, com toda esta pandemia que nós estamos passando, ainda nasce mais pessoas do que morrem, né? Ainda continua nascendo mais pessoas do que morrendo. Agora, por que isso acontece? A Bíblia pode responder algumas coisas concernente a isso. Vamos começar lá com a criação. Deus criou Adão e Eva e disse a eles: multiplicai, espalhem-se pela terra, multiplicar. Então, Eva teve os primeiros filhos, Caim e Abel, e nós sabemos que a maldade já estava no coração de Caim, já tinha se apostado no coração de Caim, e Caim matou seu irmão Abel. Se eu pensar na consequência de Caim ter matado Abel, nós vamos imaginar que Abel fazia parte do bem. Pelo que consta, ele era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa tranquila. Pelo quando a gente lê, a gente sente esse clima em que existia Abel. Abel era uma pessoa muito tranquila, mas Caim era desassossegado. E quando ele matou seu irmão, o Senhor não o puniu com a pena de morte. Porque o Senhor disse a ele assim: você será errante no mundo, você será andante aí pelo mundo, você não terá parada. Deu um castigo lá para ele, pôs uma marca nele para que ninguém o matasse, e deixou ele ir, um assassino. Qual que foi a consequência disso? Ele encontra uma mulher, ele se casa e se inicia a geração mais perversa da humanidade. Depois Eva e Adão tiveram mais um filho, e esse filho se chamava Sete, foi dado o nome dele de Sete, onde tudo indica que foi uma grande geração, uma boa geração, pois Deus encontrou nessa geração um bom homem chamado Noé. Veio na genealogia de Sete e não na genealogia de Caim. Se nós lermos lá, vamos ler o primeiro texto, que é Gênesis capítulo 4, verso 25, então vai constatar lá, né? Está dizendo assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. No lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então existia duas linhas ali, né? Duas gerações, uma geração perversa, aquela de Caim, e a geração de Sete, que veio substituir a geração tranquila de Abel. Então nós vamos ver que na raça antediluviana não havia lei, não havia punição
Então todas as pessoas boas, de alguma forma, foram assassinadas, foram mortas, foram pisoteadas pelos descendentes de Caim, sobrando apenas a família de Noé. Diante desse quadro, e antes que o mal exterminasse o bem, Deus entra na história e decide intervir e orientar a Noé a construir uma arca, como nós sabemos, para que haja possibilidade de continuar a raça humana. Então, Gênesis 6, verso 5, agora, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre o mal, era sempre para o mal. Então Deus fez o diagnóstico como a terra estava, como a humanidade estava, e chegou à conclusão que estava praticamente, o mal tomou conta de tudo. É muito improvável, aí nós vamos imaginar aqui, tá? Seria bem provável que Deus pudesse ter usado a lei do olho por olho contra Caim. A sua geração má não teria nascido, prevalecendo a boa geração de Sete. Já pararam para pensar? Eu gosto de fazer pergunta ao texto, viu, querido? E se Caim tivesse tido o peso? Porque você sabe, a lei olho por olho, vamos ver, essa lei está registrada lá em Gênesis, capítulo 9, verso 6, diz lá: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado, né? Então existe lá a lei que está lá. Mas foi necessário o dilúvio para lavar e purificar a terra, matando todo o mal que havia dominado a raça humana. Ou seja, pena de morte para todos, né? Pena de morte para toda aquela geração má. Porém, em Noé, começaria uma nova existência. Mas essa nova existência, ela poderia também começar sem a linhagem maligna de homens maus. Mas o que aconteceu? Quando eles desceram da arca, tudo, ele plantou uma vinha, e aí ele fez lá um vinho, se embriagou e acabou amaldiçoando o seu próprio filho. Isso está lá em Gênesis, capítulo 9, verso 22, está aqui, ó. Diz que Cã, pai de Canaã, presta atenção que aqui, olha, Cã foi pai de Canaã. Canaã é a terra que o povo israelita foi conquistar. Quem era o pai dessa terra? Era Cã, filho de Noé. Vai prestando atenção. Cã viu a nudez do pai e foi contar aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Olha que interessante isso. O mal teve legalidade para se estabelecer de novo na raça humana através da descendência de Cã. Por quê? Porque lá em Provérbios 18, 21, está aqui: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando o seu pai o amaldiçoou, ele se tornou uma geração amaldiçoada, e ali teve a legalidade do mal entrar, tal como estava lá em Caim. Percebe? Então, a terra se formou pela palavra de Deus, né? E o mal entrou na terra pela palavra do homem, nesse texto. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. O homem disse:
seja amaldiçoado a sua geração, e como o mal tinha sido extirpado da terra, encontrou-se o seu caminho de volta à boca do homem. Estão entendendo? Amém? Estão acompanhando o raciocínio? Sendo assim, em Canaã era formado por homens maus e sem temor a Deus. Canaã era uma terra terrível, por isso que Deus entregou essa terra. Por quê? Porque apesar de terem homens maus, era uma terra muito fértil, uma terra que o texto diz que emana leite e mel. Era a melhor terra que existia lá naquela região. E mais tarde, aí continuando a história, Moisés é enviado por Deus para resgatar Israel das mãos do Egito e levá-los para onde? Para Canaã, que precisava ser conquistada ao fio da espada. Então Deus declarou pena de morte para aquela nação do povo de Canaã, pois eram maus que nem a maldade da geração de Caim. Bom, Deus purifica os israelitas no deserto. Houve 40 anos de deserto para tirar os ranços do Egito dos israelitas. Estabelece leis mais duras, leis para serem seguidas. Lá em Levítico capítulo 18, verso 5, diz assim: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Porém, a lei era muito pesada demais para quem sempre se acostumou a ser livre, fazer o que desse na ideia. E ali não, eles tinham uma lei, e a lei era pesada. Romanos 3, 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então era a lei que revelava ao homem a sua pecaminosidade. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando chegou nesse ponto, não sobrou nenhum santinho, não sobrou nada. Todos estavam no mesmo pé de igualdade. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E agora? Com a humanidade, como que a humanidade poderia ser salva dessa condenação? A humanidade se encontra totalmente corrompida. Olha ao nosso redor, queridos. Homens corruptos de toda a natureza, roubam o dinheiro da saúde, e por isso milhões de pessoas morrem todos os dias na fila dos UPAs, né? Porque corruptos só pensam no seu próprio umbigo. Marcos capítulo 7, verso 20, 23, ele descreve como que é essa corrupção humana. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Às vezes nós encontramos alguns amigos, às vezes na fila do banco ali, e normalmente, né, o papo é esse, da corrupção, dos homens que roubam e tal. E eu sempre tenho dito uma coisa para vocês. Eu tenho dito assim, aquelas pessoas que falam assim, nossa, tem que prender, porque não pode e tal. Como que o cara pôde fazer isso, roubar dinheiro lá? O que ocorre é o seguinte, se ele, esse que está falando,
tivesse lá no lugar do outro, com a possibilidade ali na sua frente de estar exercendo a corrupção, muito provavelmente ele estaria fazendo a mesma coisa, porque isso é corrupção da raça humana. Percebe? Todos nós somos passivos de sermos corruptos diante de muito dinheiro. Eu conheço um grupo musical, e eu não quero aqui citar nomes, mas que eles cantam. Se eu falar, eu não vou cantar música. Se eu falar o pedaço da música, eu vou saber quem é. Mas ele diz assim que eles davam tudo por Deus. A música dizia isso, né? Eu vou falar em outras palavras para ninguém entender que música que é. Que eles davam a vida por Senhor, que nada poderia os abalar. E eles eram patrocinados pela igreja deles, né? A igreja, os irmãos da igreja patrocinaram, pagaram lá o estúdio, as horas de estúdio, gravaram o CD, sucesso. E o que aconteceu? Aí a MK chegou lá e falou assim: ó, a partir de hoje vocês vão gravar só comigo, eu quero a prioridade para que vocês só trabalhem comigo. Ah, mas é a igreja? Não, deixa a igreja lá. A igreja, se vão na igreja lá para adorar o Senhor. O negócio de CD agora é com nós. Ah, não pode, não. Nós não vamos. De repente um checão de 500 mil reais bateu em cima da mesa. Bom, pensando melhor, aí um foi, o outro ficou. E aí acabou rachando a banda, vamos dizer assim. Todos estão passivos, amados. Pois o homem natural, nós já conhecemos, ele está condenado. Não é segredo para ninguém que estamos rodeados de corrupção em todo segmento da sociedade. Então, não no meio político, mas também nos negócios de empresas. A gente vê as empresas fazendo... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comprei um álcool, aproveitei agora de empresas. Eu comprei 2 litros de álcool no começo da pandemia, que não estava achando nem o álcool gel, né? Com aquela vez que sumiu, eu comprei o álcool mesmo, 70%. Aí estamos esse tempo todo usando o álcool, tal. Aí outro dia acabou o gás lá em casa, eu falei assim: ó, enquanto o gás chega, vamos fazer um perizinho aqui, eu ponho um pouquinho desse álcool, põe fogo. Quem disse que pega fogo? Você arrisca o fogo, bate assim, vai, como se estivesse jogando um copo d'água. Aí eu falei: caramba! Joguei umas 3 vezes assim, não pegou fogo o álcool. De maneira alguma. Isso quer dizer que ele não tinha 70%, ele devia ter uns 30%, uns 20%. Tinha um cheirinho de álcool todo. Corrupção, queridos. Corrupção até na indústria, em todos os lugares. Existe. Isso é um homem, isso é a raça humana. Nós convivemos no meio disso. Por isso que a palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem. E aí não é no sentido de um homem confiar num outro homem, é um homem confiar em si mesmo. Ele não pode confiar nem em si mesmo, quanto mais no próximo. Então todos os setores estão contaminados com o pecado do egocentrismo, do lucro fácil, do ganho descontrolado, do ganho desonesto. E Romanos capítulo 7, verso 23 e 24, diz assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Apóstolo Paulo assumindo a condição de quem ele era na realidade. Olha aqui, vou ler de novo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. É uma guerra interior, queridos. Guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Ou seja, bobeou, dormiu no ponto, pecou. É o tempo todo vigiai e orai, porque a carne é fraca. Então, uma sequência de leituras bíblicas no Novo Testamento nos responderá
esta pergunta: como que eu vou deixar de ser um miserável homem dominado pelo pecado, dominado pela corrupção, onde o dinheiro fala mais alto, onde não tenho domínio próprio? Como que eu vou conseguir passar por este momento? O que a Bíblia me diz? Como que eu devo me portar? Romanos capítulo 5, do verso 8 ao verso 10, a Rosana vai ler. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. De repente, o que está dizendo esse texto? Que nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado. E Deus planejou uma reconciliação com ele, mediante a morte do seu filho. Ele entregou o seu filho, para que todos os pecados da humanidade, todas essas corrupções, toda essa falta de controle do ser humano, fosse lançado sobre o seu filho, e o seu filho, sem nenhum pecado, pudesse comprar o direito de nós sermos santos. Diga glória a Deus. É isso. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos dessa velha vida. Aleluia, queridos. 2 Coríntios 5, 7. Pode ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, queridos? Essa é a diferença nossa e do mundo. A diferença é que o mundo não creu nesta palavra. A diferença é que o mundo não quis viver pela fé no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eles vivem errante, vivem por sua própria conta, vivem de uma maneira desgraçada, fora da graça do Senhor. E por isso, em 1 João, capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Não dá para falar glória a Deus, né? Misericórdia, Senhor. A vida, queridos, é uma constante batalha do bem contra o mal, desde os princípios, desde o tempo de Adão, desde o tempo de Caim, Abel, desde lá, é uma batalha, o mal contra o bem, e nós temos o poder de escolher em qual vamos lutar, se nós vamos lutar a favor do mal, ou a favor do bem. Então fazer o bem, queridos, nunca foi fácil, não é fácil, é algo que nós nos desgastamos, porque precisamos guerrear contra a nossa própria carne, precisamos guerrear contra a nossa própria vontade. Então fazer o bem não é fácil. Muitas vezes, para fazer o bem, temos que investir muito tempo, tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de ouvir a palavra. Nós temos que investir dinheiro, indo à igreja, indo nos programas da igreja, comprar nossa Bíblia, enfim, em diversas situações, e ter muito esforço para que isso possa acontecer. 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Fala comigo, entendimento.
o Filho de Deus, e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, queridos? Por isso, hoje nós vamos simbolicamente, nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus ali na cruz, comprando o direito de sermos santos, de sermos limpos pelo seu sangue e termos uma nova vida, e essa vida agora, uma vida de paz. Então, por isso, nós não éramos merecedores de tal compaixão, mas sou grato por ter recebido o maior tesouro deste mundo. Qual que é o maior tesouro deste mundo? Jesus. É o maior tesouro adquirido. É o maior tesouro adquirido porque Jesus mudou a nossa vida. Nós cantamos nas músicas, nós estamos aqui louvando ao Senhor, e eu me emociono muito com determinadas letras de músicas, queridos, e eu quero neste momento que você saiba que nós vamos celebrar a ceia, simbolicamente, é verdade, mas com esta linha de pensamento: o Senhor me tirou das trevas para a verdadeira luz. O Senhor teve compaixão da minha vida. Eu não era merecedor de nada. Eu não conquistei isto. Foi o Senhor que olhou para mim com o seu amor e disse: filho, vem que eu te ajudo. Vem que eu vou te tirar desse lugar. Queridos, não tem como não se emocionar. Quando eu levanto pela manhã e respiro o ar e digo ao Senhor assim: Senhor, tu me deste mais um dia de vida e eu quero viver este dia para ti. Faça isso, querido, todas as manhãs. Senhor, eu estou respirando ar, eu estou bem, estou com saúde, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho as roupas melhores, e eu só tenho isso, Senhor, porque a tua graça me alcançou. Porque, amados, nesse mundo, quantos estão aí andando, perambulando pelas ruas, porque não querem aceitar a Jesus, porque Jesus pode tirar qualquer um do lamaçal do pecado, pode tirar qualquer um de qualquer situação difícil, basta ele arrepender-se dos seus pecados, assim como nós fizemos, assim como cada um de nós fizemos um dia. Nós nos arrependemos e dissemos ao Senhor: Senhor, eu aceito, eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia, eu quero aceitar a Jesus. Nós aceitamos a Jesus, fizemos uma declaração pública: eu quero que todo mundo saiba que eu sou de Jesus, e fomos ao batismo. Lá no batismo nós fomos mergulhados na água, simbolizando: o meu velho homem lá está morto lá dentro. E depois nós fomos retirados da água, simbolizando a nossa nova vida, o renascimento da nossa nova vida. A partir daquele momento, o Senhor passa um risco atrás de nós e diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Glória a Deus, né? E agora uma nova vida surge à nossa frente, para vivermos na presença de Deus. Por isso, queridos, que é muito bom estar na casa do Senhor, que é muito bom ver a carinha de vocês, porque isso é a razão da nossa vida, é nós vivemos em comunhão, ajudando uns aos outros, sabendo que cada um de nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos celestiais, que lá na glória nós iremos viver eternamente juntos com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Dá glória a Deus aí, amados. Esta é a recompensa daqueles que aceitam a Jesus. Amém, queridos? Vale a pena servir ao Senhor. Por isso que todo mês nós olhamos para isso
olhamos para essa palavra e nós celebramos a ceia do Senhor. Amém, queridos?